Vamos começar com uma oração? Amém. Então, eu gostaria que isso fosse como uma escola sabatina. Então, eu espero que todos possamos participar e compartilhar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Na quinta-feira, nós tivemos o nosso culto de oração e eu achei que foi uma bênção. Não sei daqueles que vieram. A irmã falou que ela gostou. Então, o que eu quero é revisar o que nós vimos e talvez expandir um pouco os nossos pensamentos. Então, a escola sabatina ela vai ser centrada em Mateus 13. Nós não precisamos ir lá agora, mas vai ser Mateus 13. E Mateus 13 é realmente o capítulo que é sobre parábolas. Então, nós todos podemos saber que a aula vai ser sobre parábolas e como Jesus usava isso. Nós não tivemos uma oportunidade de olhar a parábola que eu realmente queria, que era Mateus 13, versos 24 a 30, que é a parábola do trigo e do joio. Todos nós estamos familiarizados com essa parábola. Acredito que todos nós estejamos familiarizados com todas as parábolas nesse capítulo. E no nosso culto de oração, nós olhamos uma passagem do livro Desejado de Todas as Nações. No português, página 231, parágrafo 1. Então, foi isso que nós lemos. Na verdade, passamos a maior parte do nosso tempo nesse parágrafo, nesse capítulo, parágrafo. Então, nós vamos revisar isso. Mas antes de fazer isso, eu só quero pegar uma pequena passagem do livro Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus, capítulo 8. E é página 47 no português. Então, é Parábolas de Jesus, página 47. E é o capítulo 8. E a parábola é a parábola do tesouro escondido. Acredito que todos estamos familiarizados com isso. Então, se formos à página 47 do Parábola de Jesus. Então, tem uma pessoa que está fazendo um trabalho, está trabalhando num campo e ele descobre um tesouro escondido. E ele acaba por tentar ficar com esse tesouro. A gente não vai ler a passagem, mas eu quero ver isso como um pensamento introdutório. Então, a gente vai ler da Bíblia. Isso seria na página 47, parágrafo 3 do livro Parábolas de Jesus. Mas nós vamos à Bíblia. Então, é Mateus 13, verso 44. Mateus 13, capítulo 13, verso 44. Você pode ler da sua Bíblia ou então do próprio livro. Você pode ler do livro porque está no início do capítulo. O verso está lá. A parábola em si, ela começa no verso 43. É ali que a parábola está. Nós vamos ler o verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, creio que estejamos todos familiarizados com essa parábola. E antes de lermos do parábola de Jesus, eu quero fazer uma pergunta. Então, se ele achou esse tesouro escondido nesse campo, por que ele vai e vende tudo que ele tem e vai para comprar esse campo? Por que ele não simplesmente pega esse tesouro e foge ou coloca o tesouro em outro lugar? Porque pode haver mais tesouros. Mas alguém tem algum pensamento? Se você estivesse andando em algum lugar e encontrasse esse tesouro, você não simplesmente pegaria esse tesouro e guardaria em algum lugar, ao invés de ir por todo esse trabalho? A questão é que você não consegue ver as veias. Então, existe um potencial, existe esse pensamento de que talvez pode haver mais tesouros ali. Por isso que ele se dá esse trabalho. Então, eu não quero focar nisso, mas eu acho que é um pensamento um pouco interessante, de que ele espera encontrar mais. Então, tendo sido alimentado uma vez, se você preferir, ele espera encontrar mais. Então, ela explica no segundo parágrafo, 47.3, qual é, de fato, o contexto sobre isso. Eles não têm bancos naquela época. E o único lugar que é realmente seguro para você esconder o seu tesouro seria enterrar na terra. Então, o que acaba acontecendo, não sei se você já fez isso, você guarda alguma coisa, você esconde e coloca num lugar seguro, e você não procura por muito tempo, você acaba esquecendo onde você colocou. Eu já fiz isso algumas vezes. Você perde algumas coisas no seu computador. Eu guardo ferramentas e às vezes coisas valiosas, e depois de um ano, alguma coisa, eu penso que eu perdi. Então, é isso que acontece nessa história. A pessoa que escondeu esse tesouro, ele perdeu a visibilidade. Talvez ele tenha falecido e não passado a informação adiante. Então, no parágrafo 3, fala assim, um homem arrenda um terreno para o cultivar, e lavrando os bois do solo, é desenterrado um tesouro oculto. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está a seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo quanto tem para adquirir o campo que encerra o tesouro. Sua família e vizinhos pensam que está agindo como insensato. Contemplando o campo, não vê valor algum na terra abandonada. Mas o homem sabe o que faz. E quando o campo lhe pertence, examina cada porção do mesmo para achar o tesouro que se apossou. Então, apesar dela não dizer isso tão claramente, de que ele vai procurar o campo para ver se acha mais alguma coisa, mas é isso que ele faz. Eu quero ir à página 47.7. Isso é só um pensamento introdutório. Eu quero, com base no que nós discutimos no culto de oração. Então, aqueles que estavam lá vão saber, mas quem não estava vai conseguir entender o que nós estamos falando. Então, página 47.7, o título é Como está oculto. Disse que os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios em seu próprio conceito e ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã. Muitos têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Isso é parábola de Jesus 47.7. Então, esse parágrafo, o que isso está nos ensinando? O que vocês pegam daí desse parágrafo?
Página 47, parágrafo 7. Então, a primeira sentença diz que os tesouros do Evangelho estão ocultos. Onde eles estão ocultos? Onde estão esses tesouros do Evangelho ocultos? Na Bíblia, sim. Então, o que eu quero pegar é, eles estão escondidos na Bíblia. Então, as pessoas estão lendo a Bíblia e eles têm um problema, porque eles, na verdade, eles não conseguem ver esses tesouros. Eles estão, de alguma forma, escondidos. A irmã está dizendo que eles não têm discernimento espiritual. Então, todos estão lendo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Todos nós podemos ler na nossa própria língua. Então, nós podemos entender, mas não é só porque que nós podemos ler e entender a gramática, a história, sobre o que está falando. Não significa que nós realmente entendemos os tesouros do Evangelho, porque eles estão escondidos em algum lugar no meio dessas palavras. E como você disse há um tempo atrás, eles estão escondidos em plena vista. E por que eles estão escondidos de nós? Porque nós não temos o discernimento espiritual. Mais algum pensamento? Por que eles estão escondidos para nós? Porque nós temos ideias preconcebidas do que a gente acha que é certo e errado, e, portanto, tudo que nós podemos ver é só um reflexo de nós mesmos. Porque nós somos cegos e surdos. E ela diz isso, muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Então, ela já está começando a definir aquela frase famosa, onde Jesus diz, tendo ouvidos não ouvem, olhos não veem. Então, ela vai repetir esse pensamento 3 vezes. Está na última frase desse parágrafo, que é o muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Então, ela vai explicar o que isso significa. Então, se ela vai explicar o que isso significa, o que ela vai fazer, que é uma frase tirada diretamente da Bíblia, então o que ela vai fazer é dizer que isso significa aquilo. E a primeira coisa que nós queremos ver é que se você tem olhos, você chega a um lugar onde os seus olhos estão fechados e você não consegue ver. E você tem ouvidos, mas você é como aquele macaquinho que cobre as suas orelhas. Então, a pessoa, ela vai bloquear as seus ouvidos e não vão ouvir. Então, se nós estamos familiarizados com essa técnica de repetir e ampliar, eu vou dizer que isso é repetir e ampliar. Então, tendo olhos, mas não vendo, e ouvidos, mas não ouvindo, significam a mesma coisa. Então, nesse nível, um olho e um ouvido significam a mesma coisa. E o que ela diz que isso significa? Como é que ela define isso? Ela diz olhos e ouvidos. Olhos, ponto e vírgula, ouvidos, ponto e vírgula. Ela está dizendo que eles têm intelecto, mas eles não discernem. Inteligência. Então, um olho e um ouvido são iguais ao quê? Intelecto. Ou inteligência, como está no Parábola de Jesus. Então, eles têm inteligência. Certo? Então, um olho e um ouvido é um símbolo de inteligência. Sim? Então, essa pessoa, a inteligência dessa pessoa, essa pessoa ela é inteligente, mas o que ela não é capaz de fazer? Então, se você não tem visão e você não pode ouvir de maneira apropriada, o que significa? Eu deveria fazer talvez de outra forma. Então, você tem olhos e ouvidos.
E agora você fechou os seus olhos e você não está ouvindo, você está bloqueando as suas orelhas, seus ouvidos. E isso é igual ao quê? A estupidez. Ela está dizendo que Deus ele nos deu a oportunidade para buscar e que nós deveríamos continuar buscando, continuar cavando no campo. Então, como é que Ellen White descreve isso? Esse não ter olhos e não ter ouvidos. Ela diz cegueira espiritual. Qual que é a palavra que ela usa de fato? Você consegue ver isso? Ela diz, eles têm inteligência, ou no caso intelecto, mas o que eles não têm? Você consegue ver isso? Parábola de Jesus 47.7. Então, eles têm intelecto, inteligência, porque eles têm olhos e ouvidos, mas o que eles não têm é discernimento. Então, ter olhos e ouvidos significa ter inteligência, mas se você não é capaz de usar os seus olhos e você não é capaz de ouvir nada, significa que você não tem discernimento. Então, usando essa técnica da repetição e ampliação, ela vai te dizer o que essas frases, esses versos da Bíblia significam. Então, se nós estamos familiarizados, deixa eu voltar um pouco atrás. Se estivermos felizes em dizer que a Bíblia e o Espírito de Profecia são a palavra inspirada de Deus, e não existe diferença, ambos são inspiração, ambos são a palavra inspirada por Deus. Que regra de Guilherme Miller está sendo usada aqui? Que regra você diria que é? Existem 14 regras. Quem quer tentar? Sim, então ela está usando a técnica da repetição e ampliação, exatamente o que ela está fazendo. Ela está dizendo que um olho é igual a um ouvido, mas ela está ampliando porque um olho não parece um ouvido. Então ela vai definir o que isso significa. Então ela vai dizer, isso significa isso. Então eu poderia dizer que ao invés de igual, eu poderia dizer que é e. Então, olho e ouvido igual a inteligência. Natural e espiritual. Então, se nós formos a regra número 5, o que a regra número 5 de Guilherme Miller nos diz? Alguém tem alguma cópia? Você quer parafrasear, irmã? Então, teu irmão que tem ali, ele vai ler. Então, regra número 5. A escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim e ele adivinhar seu significado, ou deseja acreditar dessa maneira por causa das suas crenças sectárias ou por ser achado sábio, então, se eu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria, torna-se a minha regra e não a da Bíblia. Então, existem algumas coisas ali. Então, o que significa a palavra sectário? Vem da palavra secto. Que palavra nós usaríamos ao invés de secto? Que parece mais, um pouco melhor. Se eu puder dizer, denominação. Então, batistas, adventistas, metodistas, eles têm um entendimento específico da Escritura e é peculiar ou único para as suas denominações, as suas igrejas. Então, isso que uma visão sectária, uma crença sectária significa. E depois ele fala sobre credo, ou crença. É um belief, que é crença. Então, é o entendimento de uma pessoa do que Deus está dizendo.
Se você dizermos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma afirmação bíblica. E se eu for explicar isso, então o nosso entendimento, a nossa explicação seria o nosso credo, a nossa crença. Então, a regra número 5 ela é bem interessante, porque se você for a regra número 14, que é a última, a regra 5 e a 14 elas são bem similares, em especial o finalzinho delas, que é basicamente não ouça a interpretação humana do que é a inspiração. Na regra 14, isso é chamado de fanatismo ou intolerância. E na regra 5, os princípios e as palavras são um pouco diferentes. É um parágrafo um pouco menor, enquanto a 14 é um pouco bem maior. Então, a 5 e a 14, elas têm propriedades ou características similares, que é, basicamente, confie na palavra de Deus, não confie na interpretação de seres humanos dessa palavra. Será que é uma interpretação justa? Sim. Então, aqui diz que a Escritura tem que ser sua própria expositora. O que significa ser expositora? Vem da palavra expor. Ou seu próprio professor. Então, deixa a palavra expor a si mesma. Se pudéssemos trocar essa palavra expositora por expor, que outra palavra nós poderíamos usar? Revelar. Será que nós poderíamos usar explicar? Então, deixa a Bíblia ou a inspiração se explicar a si mesma. Ele vai dizer a Bíblia de maneira exclusiva, porque esse é o livro que ele está usando. Mas como nós usamos a Bíblia nós usamos a Bíblia Espírito de Profecia, vamos dizer que a inspiração ela tem que se explicar a si mesma. Então, deixe a inspiração explicar a si mesma. Então, nós chegamos nesse... é uma definição simples e fácil da regra 5. É isso que ela está dizendo. Então, eu quero sugerir que o que ela está fazendo aí é a regra número 5. Existe uma afirmação onde você tem um olho e um ouvido, e esses são símbolos. Se eu te perguntar o que é um olho e um ouvido, o que eles significam, é símbolo do quê? Nós poderíamos cada um ter uma resposta diferente. E como você saberia qual é a resposta correta? Depende da sua crença ou da sua crença sectária, da sua visão sectária. Mas o que nós sabemos é que a inspiração ela define o que é isso. Então, ela é bem clara que um olho e um ouvido significa, de fato, inteligência ou intelecto. Então, se um olho e um ouvido significa inteligência, intelecto, então o que significa você não estar vendo e não ouvindo? Significa que você não tem discernimento. Então, ela está dizendo ela está te dando uma definição clara do que esse símbolo significa. A gente não precisa adivinhar, ela dá diretamente para nós. E é importante nós vermos isso, que todo o trabalho duro foi feito para nós. E, como eu disse, essa aqui é a regra número 5. Então, sim, de fato você vai tropeçar se você estiver com os olhos fechados e os ouvidos tampados também. O problema é que será que você vai ter a noção de que você vai tropeçar? Então, porque na vida real, se eu tropeçar, você veria e eu sentiria. Eu saberia que eu caí. Mas nessa situação, você saberia que você está de fato caindo? Você não sabe que você está caindo. Porque você é inteligente. Você tem inteligência, mas você não tem discernimento. Discernimento do que é a verdade. E ela diz isso no meio do parágrafo. Ela fala: aqueles que são sábios em seu próprio conceito, ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã, eles não têm consciência de que estão caindo. Você queria dizer mais alguma coisa, irmão? Não. Então, no próximo parágrafo, eu gosto da maneira como ela explica isso. Um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido.
grandemente necessitado, poderia sentar-se e descansar à sombra de uma árvore sem saber das riquezas ocultas sob suas raízes. Assim era com os judeus. Se era assim com os judeus, com mais quem é assim? Conosco. Isso é PJ 47.8. É a mesma coisa conosco, Adventistas do Sétimo Dia. Se os judeus passaram por isso, nós também vamos passar pela mesma coisa. Então, nós sabemos que a gente vai para a praia ou a gente vai para uma floresta e vamos andar e sentar em algum lugar, talvez alguém tenha escondido um tesouro ali embaixo. Então, que nós temos o costume de pensar no nosso ambiente à nossa volta, a gente está tão acostumado a pensar em nós mesmos. Estamos ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã. A gente não sabe que tem um tesouro ali embaixo, que ele está escondido para nós. E a irmã falou que o que é tesouro para uma pessoa pode ser lixo para outra. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, fora instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento foi-lhes revelado, mas não o sabiam. PJ 47, parágrafo 8. Então, a razão de eu ter ido para essa passagem é que na penúltima frase desse parágrafo, parágrafo 8, no final, fala da verdade tal como é em Jesus. A verdade tal como é em Jesus. É no antepenúltimo parágrafo, antepenúltima frase, na verdade. A verdade tal como é em Jesus. Então, não sei se você já pensou sobre isso. Não sei se você já pegou essa palavra, essa frase, a verdade tal como é em Jesus. Ellen White usa muito nos escritos dela, vez após vez. A questão da verdade tal como é em Jesus. Existem muitas coisas conectadas a isso. Claro, existe a verdade, e a verdade você pode achar que é o suficiente. Ou uma coisa é verdadeira, ou é errado. Será que é simples assim? A resposta é obviamente não, porque ela torna isso de maneira mais complicada. Porque a verdade por si só ela não é o suficiente. Então, como é que eu sei que algo é verdade ou não? Que faculdade da mente eu preciso usar para saber disso? Dentro do contexto que nós estamos falando agora. Como é que eu vou saber que algo é verdade ou não? Inteligência, intelecto. Se você é uma pessoa inteligente, você sabe o que é certo e o que é errado. Você consegue trabalhar isso, você consegue descobrir. Você não precisa ter um nível alto de inteligência. Lógico, vai depender do assunto sendo tratado. Então, quando diz a verdade tal como é em Jesus, o que isso... O que esse pensamento está querendo nos trazer? Então, existe um certo tipo de intelecto, uma maneira de entender as coisas. Então, eu quero dizer que tudo tem a ver com essa simbologia ali. Você pode ter inteligência e olhar alguma coisa e falar, não, isso é verdade. Mas isso não significa que você tem discernimento do que aquela verdade ou a importância dela realmente é. Qual é? Eu não quero gastar muito mais tempo nesse parágrafo, mas eu quero só fazer a conexão. O tesouro escondido.
Então, a gente está em Parábolas de Jesus, página 47. Então, o tesouro ele é um símbolo. Então, o que ela diz que o tesouro é? Ela diz o próprio Jesus, a verdade, as escrituras sagradas, o reino dos céus, o evangelho. Então, vamos voltar e ler um pouquinho. Nós tivemos diversas respostas e todas estão certas. Então, ele está voltando PJ 47.8. Ele está lendo PJ 47.8. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. Então, o tesouro é a verdade. Então, o tesouro é a verdade. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, foi instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Então, o que a palavra ocultadas significa? Significa ser oculto. Oculto. Então, vamos ler de novo. Então, as grandes verdades da salvação eram ocultadas, escondidas. Então, se as grandes verdades foram escondidas, onde que elas foram escondidas? Bom, na parábola está escondida no campo, mas onde estão as verdades da salvação escondidas? Nos tipos e símbolos. Será que a gente consegue ver isso? A gente tem os tipos e símbolos, e é ali onde a verdade, as verdades estão ocultas, elas estão escondidas nesses símbolos. Então, mais uma vez, ela está claramente nos dizendo que a verdade, que o tesouro é a verdade. Então, se você quer entender o que a verdade é, o que você precisa saber? Você precisa saber o que são esses símbolos, esses tipos. O que são esses tipos e símbolos? Então, os tipos e símbolos apontam para o quê? Eles apontam para o quê? Eles apontam para a verdade. E vamos colocar aqui a redenção. Então as grandes verdades da salvação. Então, a gente sabe o que a palavra render significa? A redenção é restaurar. Eu não quero usar a palavra restaurar, que tem o mesmo prefixo. Re e re. Então, ser salvo de alguma coisa. São duas palavras, eu acho que eu ouvi alguém falar. Então, o que significa re? Fazer de novo. Ou repetir. Não é uma palavra muito boa, porque você tem o mesmo prefixo, mas fazer novamente. Então, o re, esse prefixo, significa fazer novamente. E essa palavra dim, no caso, o que vem depois, essa denção, ou, que significa comprar ou comprar. Então, render, ou essa redenção, significa comprar algo de novo. Então, os tipos e símbolos, eles apontam para as verdades da salvação, ou para as verdades de como você compra algo de volta, algo novamente. Se nós estivermos ok com isso, esses tipos e símbolos, será que a gente pode ter alguns exemplos? O que seriam esses tipos e símbolos no contexto do que nós estamos falando agora? Ou no contexto da economia judaica, ou na economia cristã?
O que seriam tipos e símbolos? No caso, então, a ovelha, o cordeiro. Mais algum? O leão. Onde que Deus quer morar? No coração dos homens, mas o símbolo? Onde que Deus estava vivendo? No santuário. Então, todos esses são símbolos ou tipos, e tudo isso aponta para uma coisa, que é a verdade. Então, se nós pensarmos dentro desse modelo, tudo isso são coisas literais, coisas reais que você pode tocar, ver, e todas elas apontam para uma verdade. E a verdade é algo que você não pode tocar, é um conceito, uma ideia. Então, aqui mesmo, a gente consegue ver que a gente vai do natural para o espiritual. Então, esse tesouro escondido é a verdade. E a verdade, ela foi enterrada nesse campo. Nós poderíamos argumentar que esse campo é a palavra de Deus, a Bíblia, mas conforme ela explica o que o campo realmente é no contexto que ela está descrevendo, a mente do homem, ela faz isso de uma maneira positiva. Quando você fala a mente do homem, você talvez transpareça que tem um problema. Lembre-se que o dono do campo enterrou esse tesouro nesse campo. Era uma coisa boa a fazer, não uma coisa ruim. Não era uma coisa ruim esconder o tesouro, porque era o que você tinha que fazer naquela época, para manter ele seguro. Então, o que é o campo? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Você tem um tesouro e ele está escondido nesse campo. Quando ela explica sobre isso, no 47.8, onde que essas verdades elas estão escondidas? Escondidas aonde? Na economia judaica. Será que a gente consegue ver isso? Nos tipos e símbolos da economia judaica. Então, a irmã Brownie colocou leão ali, mas eu acho que ela consegue ver agora que enquanto o leão é um símbolo de alguma coisa, no contexto, o leão não seria um bom exemplo de simbologia, porque o leão não é parte da economia judaica. Os serviços de sacrifício, sim. A Páscoa, todas essas festas que eles tinham, tudo isso, desde o vestir, o que eles comiam, tudo isso, toda essa simbologia, essa economia, tudo aponta para a verdade. Mas essas verdades, elas estão escondidas na economia judaica. Então, toda essa economia judaica, ela tinha a intenção de ser algo ruim ou bom? Ela tinha a intenção de ser algo, ela tinha a intenção de ser algo bom, ela era algo bom. Mas qual era o problema? Qual foi o problema? O que acontece quando você enterra alguma coisa depois de 12 meses? Você esquece. Você esquece onde você colocou. Então, a economia judaica, que foi desenhada, ela foi para ser algo bom, ela acabou se tornando algo o quê? Obviamente, algo ruim. Mas como é que ela se torna algo ruim? Porque ao construir essa economia, Deus ele escondeu a verdade. E depois de um tempo, o que você esqueceu? Você esquece a significância
de toda aquela simbologia. O que aquilo tudo significa? É como se ele está enterrado no campo e você não sabe onde é. Então, toda essa simbologia, os judeus perderam a visão do que significava. Então, acabou se tornando uma perda de tempo. Na verdade, pior do que uma perda de tempo. Se tornou uma experiência negativa no relacionamento deles para com Deus. Será que eles sabiam como se vestir de maneira correta? Como comer de maneira correta? Será que eles sabiam como traçar o ciclo das estrelas, das luas? Eles sabiam traçar o tempo. Eles eram muito inteligentes. Eles tinham muita inteligência. Eles conseguem manejar tudo. Eles sabiam tudo, mas o que eles não conseguiam fazer? Eles não tinham a capacidade de discernir o quê? O que tudo isso significava. Eles não tinham discernimento, eles não tinham capacidade de discernir o que esses tipos de simbologias significavam. E esse é o problema que nós enfrentamos hoje. Nós temos todos esses símbolos, toda essa economia adventista. E nós somos experts nisso. É claro que sim. Nós sabemos todas as datas, toda a história dos mileritas, de Cristo e de todas as outras dispensações. Não é uma palavra ruim, mas nós temos toda essa informação, todo esse intelecto, toda essa inteligência. Mas qual que é o nosso problema? Nós perdemos essa habilidade para discernir o que todas essas informações e essa simbologia significam. Sim. Essa história é simplesmente um verso 44. O verso 44 tem muita coisa aí. Porque ele está falando, isso é algo que está dentro de uma dispensação. Alguém escondeu o tesouro ali, enterrou o tesouro ali, e eles perderam a trilha, eles não têm mais um registro. E aí então alguém novo vem e pega o melhor disso, desse tesouro escondido. Sim, ela está falando do modelo da agricultura. Se você voltar no 47.4, fala que ele está lavrando, os bois estão lavrando o solo. Então a gente tem o modelo da agricultura sendo aplicado aqui por ela. Então, o que eu queria que nós víssemos é que nós podemos ver como algumas dessas regras estão sendo aplicadas. Essa aqui é a regra número 5, repetição e ampliação. Então, o olho e o ouvido, existe um conceito de repetição, que ela vai nos dar, então, a definição do que é esse ouvido e esse olho. Não é algo que nós temos que adivinhar. A inspiração é a sua própria expositora, ela se explica por si mesma. A gente vê essa relação entre inteligência e discernimento. Não é suficiente ser inteligente. Existem muitas pessoas inteligentes no mundo, mas eles não têm o discernimento. Eles não têm a capacidade para entender realmente o propósito de tudo. Nós podemos definir o que o tesouro que é a verdade, e ela diz que é a verdade da redenção. E redenção é duas palavras, no sentido de comprar algo de novo, comprar algo de volta. A gente deu alguns exemplos. A gente tem ali o cordeiro e o santuário, porque ela está falando da economia judaica. Então é um sistema, é todo um sistema de estilo de vida
Então, esse estilo de vida deveria nos ensinar a verdade. Mas, de fato, o que esse estilo de vida acabou se tornando? Acabou se tornando um impedimento para receber a verdade. Ao invés de tornar mais fácil, acabou tornando mais difícil. Então, é mais difícil para quem? É mais difícil para quem entender o que é a verdade? No contexto real da história de Cristo. Que grupo, para qual grupo é mais difícil entender a verdade? Os judeus. Estamos ok com isso? Jesus está ali, de pé. E Cristo é quem? E qual que é a função dele? O papel dele está ali, ele é o Redentor. Então, se ele é o Redentor, então, logo ele é a verdade, porque ele é a verdade da redenção. Ele está em frente a eles, e o que isso vai fazer? Vai ensinar eles como ser redimido, como ser salvos. Ele vai até os judeus, e o que os judeus vão fazer? Eles vão rejeitar ele, eles não vão aceitar ele. Por quê? O que vai impedir eles de aceitar a Jesus? As suas ideias preconcebidas, a economia judaica vai impedir eles de entender de maneira real quem é Cristo. E qual era o objetivo da economia judaica? Era, na verdade, revelar o Redentor. A economia judaica deveria ter revelado o Redentor durante toda aquela história, através do Cordeiro e do Santuário, através dos símbolos e da tipologia. Através desses símbolos e tipos, vocês poderiam discernir a verdade sobre a redenção. E um exemplo simples disso seria Abraão. Abraão vai fazer o quê? Ele vai sacrificar o seu filho. É um dos exemplos mais claros do que Deus queria que o seu povo entendesse. Nós podemos chamar isso de economia judaica, se você quiser. Essa história, que é uma história da economia, de como você deveria trabalhar nesse mundo, claramente mostra o que o pai faria com seu filho e o preço que o filho pagaria e o que isso significava. Então, há muitas coisas que nós poderíamos discutir sobre essa história de Abraão e seu filho. Então, nós sabemos que a economia judaica tinha o propósito de ensinar a eles como ser redimido. Ele ensina a verdade sobre a redenção, desse mecanismo. Mas o que acaba se tornando? Acaba se tornando o maior obstáculo, a maior dificuldade deles, na habilidade deles de entender como a redenção funciona. Ou na maneira como nós explicamos quem Jesus é. Ele está lá ensinando eles que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. E o que eles, de maneira teimosa, vão fazer? Eles vão recusar e resistir, ir até o Pai através de Jesus. Então, a verdade. Como é que eles vão chegar ao Pai? Através. Eles vão, no pensamento deles, eles vão chegar até o Pai, na inteligência deles. Como é que eles vão fazer isso? É através da economia judaica. Mas quem deu a eles a economia judaica? Vamos falar que foi Deus, o Pai, que deu o pensamento deles, o entendimento deles. Foi Deus que deu, mas a gente sabe que foi Cristo. Eles sabem que essa economia é o caminho para a salvação. E eles vão se manter naquilo. Vão se manter nesse caminho para ser um com Deus, através da economia, através da inteligência. Mas tudo isso, toda essa economia, ela foi desenhada, ela foi com um único propósito. E não era o fim, mas era meios para um fim. E o fim era o quê? A verdade da redenção. O fim seria isso.
O meio seria o meio para o fim, a parábola. Você vai do natural para o espiritual. O natural te ensina sobre o espiritual. E qual que era a fixação dos judeus? O natural. Eles estão presos ao natural e eles dizem que nós podemos chegar a Deus através do natural. A Ellen White não fala através do natural, mas ela fala através da economia judaica. Então, se os judeus eles estão presos a isso, nessa economia judaica, nesse mundo natural, eles não têm, então, mais acesso a Deus. Porque eles perderam o propósito disso. A verdade estava onde? Estava claramente em frente a eles, mas estava escondida nesses símbolos e tipos dentro da economia judaica. Mas estava tão bem, escondida de maneira tão perfeita, que eles não conseguem ver. E eu digo escondida de maneira perfeita porque nós podemos olhar isso de duas maneiras, de uma maneira, a perspectiva positiva e negativa. A irmã Mary deu uma visão negativa, mas o que causou essa verdade, então, ser escondida? Porque Deus não fez com que ela se tornasse escondida. A maneira do homem pensar. Através de costumes e tradições. Quem deu tradições a ele? Deus deu as tradições para eles. Ou você pode culpar a Deus, ou você pode culpar o homem. Dependendo do ponto que você quer fazer. Ambos. Eu não quero dizer que a culpa é dos dois, mas existem problemas, questões dos dois lados. Mas quando a gente olha pela perspectiva humana, onde nós chegamos à problemática é que eles ficam fixados nesses tipos e símbolos. Então, a economia judaica ela se torna o fim e não um meio para o fim. E quando a gente fala da responsabilidade de Deus, por que Deus fez dessa maneira? Então, se coloque no lugar de Deus. O que você faria? Se você fosse ele? O que você faria? Não é isso mesmo que eu estou dizendo. Você está se colocando no lugar de Deus. O que você vai fazer? Você precisa ensinar eles sobre a verdade da redenção. Como é que você vai fazer isso? Por quê? Por que não fazer de uma maneira diferente? Sim. Mais alguém? Sim. Você acha isso, não? Que você acha que
Ele está pedindo para o irmão repetir o que ele falou. Então, eu quero fazer uma pergunta. Vamos voltar a alguns milhares de anos, talvez 6.000 anos, onde nós estamos no céu. Então, todos aqueles anjos são bons? Eles são todos bons? Será que eles todos são espirituais? Sim? Então, eu quero ler um texto da Espírito de Profecia, é um que todo mundo conhece. Coisas espirituais são discernidas de maneira espirituais. Vou perguntar de novo. Volte 6.000 anos. Os anjos, eles são seres espirituais? Vocês disseram que sim. Então, o que os anjos precisam fazer? Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O que discernimento significa? Significa entender. Como é que você entende as coisas? Através da inteligência. Mas discernimento também é entendimento. Então, a gente tem entendimento e entendimento de maneiras diferentes. Em um nível, inteligência e discernimento têm propriedades semelhantes. Você pode ser inteligente e não conseguir discernir. Você pode entender e não. Você diz que discernir é o quê? Então, você pode entender e não entender. Você pode entender algumas coisas, mas não entender completamente. Só quero terminar o meu ponto. 6.000 anos, anjos são seres espirituais. O que eles precisam fazer? Eles precisam discernir, entender. O que eles precisam entender? Você mencionou isso. A verdade. Quem é a verdade? Vamos ficar com Deus. Então, eles precisam entender Deus de uma maneira melhor. Certo? E entendendo Deus, Deus é grande dessa maneira e os anjos são desse tamanho, leva muito tempo para você entender Deus. Então, eles têm que ir por um longo período de tempo e através de muitos exercícios e educação para entender Deus. Então, eles precisam ter esse discernimento. E discernimento é esse entendimento. Então, eles precisam entender quem Deus é. Então, se você fosse ele vai pedir para a irmã fazer o ponto dela. Ela está falando sobre a inteligência estar ligada com a informação. Eu quero pegar esse pensamento, onde eles são um meio, ou seja, um veículo, um mecanismo. Então, se nós concordarmos que anjos são espirituais, e o que eles precisam fazer? Eles precisam entender quem Deus é. Nós sabemos que Deus é espiritual, Ele é espírito. Então, se eles eram espirituais, como é que eles entenderiam ou aprenderiam sobre Deus? Eu vou ler a passagem. Mas coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu vou refrasear ela nas minhas próprias palavras. Seres espirituais entendem as coisas espiritualmente. Tudo bem com isso? Seres espirituais entendem coisas espiritualmente. Então, se eles são seres espirituais, como é que eles vão entender Deus? Espiritualmente. Eles não precisariam de um natural, porque eles são seres espirituais. Então, antes de nós irmos a essa cena B,
Se eles são seres espirituais, como é que Deus ensinaria a eles? As coisas espirituais são entendidas de maneira espiritualmente. Ele vai utilizar um mecanismo espiritual. Será que ele fez isso? Ele fez isso? Então, os próprios anjos, eles são criados. Existe uma hierarquia, uma natural, uma hierarquia física. Então, ele vai ensinar a eles algo sobre Deus, através do quê? Através de uma maneira natural, ou uma hierarquia natural ou física. Então, nós podemos ir direto à história da criação da humanidade, dos seres humanos. Nós não vamos fazer isso. Então, eles estão no meio de todo esse conflito. Jesus está ali, e Deus está, o Pai está ali, e ali tem um assento vazio, e ele vai falar, vem aqui, para Jesus. Será que isso foi físico? Então, vem fisicamente, se posicione aqui. Fisicamente ou espiritualmente? Fisicamente, ele vai até lá. Então, qual que é o propósito de tudo isso? De mover de lugar. Jesus vai mover de lugar. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Qual que é o propósito desse ato físico? Explicar algo que é ele vai explicar o espiritual usando o natural. Então, eu quero argumentar que, mesmo que nós entendamos que os anjos são todos espirituais, e eu não sei o que a gente quer dizer com isso, se eles não têm corpos, ou que eles são essas áureas físicas ou espirituais, ou que eles não são carnais e sim espirituais. Então a gente pensa, espiritual é algo bom e carnal é algo ruim. Então, o que eu quero sugerir, eles são seres espirituais. Deus é espírito. Seres humanos são espírito. Todos nós somos seres espirituais. Se nós dissermos que nós moramos no nosso corpo, nós podemos receber um corpo novo. Existe essa interação entre o natural, físico e espiritual. E, apesar de eles serem seres espirituais, a única maneira deles aprenderem sobre Deus é através do natural. Eles precisam passar por esse exercício, por esse teste, por essa economia. A gente não vai chamar de economia judaica, a gente vai chamar de economia angélica. Então, Deus vai estabelecer uma economia angélica com qual propósito? Ensinar eles sobre a verdade. Então, eles têm toda essa economia lá, que deveria ensinar eles algo. O que acontece? A verdade é escondida, é enterrada. Então, e eles perdem a habilidade, ou esquecem o propósito de tudo aquilo, de toda aquela estrutura que Deus criou para o benefício deles. Então, para aprender sobre Ele. E o que ele... tudo isso faz o quê? Ajuda eles ou acaba destruindo eles? Toda a economia que foi desenhada para o bem acaba se tornando algo ruim. Então, quando a gente fala de coisas espirituais sendo discernidas espiritualmente, a gente geralmente pensa em algo ruim ou bom. Mas todos os anjos eram bons, seres espirituais. Mas até mesmo eles, porque eles são seres criados, eles também têm uma limitação em como eles podem entender Deus. Eu poderia dizer, Deus tem limitações. E qual é a limitação dele? Qual é o propósito dele? O propósito dele é ensinar pessoas a verdade sobre ele mesmo, mas ele está limitado. Sim. Então, eles têm algumas limitações, restrições. E uma das coisas que
está limitando ele, o que ele quer fazer com os anjos? Ele quer que os anjos cheguem mais perto dele. Como é que ele pode ensinar os anjos isso? Ele tem que ensiná-los através do natural. É a única maneira que ele pode fazer isso. Então, esse problema que Deus está enfrentando não é simplesmente um problema humano. Quando nós voltamos e vimos que aquilo tudo causaria um problema, como você faria se você fosse ele? A irmã Brownie disse, simplesmente fale direto, é assim que é. Mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, as pessoas vão falar, não entendo, me explique o que você quer dizer. Então, como é que ele faria? Se eu fosse explicar algo muito complexo, você ia pedir para eu simplificar ou me mostre um exemplo. Me dê um exemplo disso. O que é um exemplo? É um natural, é um tipo, uma sombra. Isso é um exemplo. Yes. Ele está falando sobre a questão de Deus ter permitido que Satanás demonstrasse o seu caráter. E a economia judaica, ela tinha como objetivo ajudar eles. A economia judaica, se a gente pode dizer, ela é sequestrada por Satanás e é para usada ou contra os judeus ou contra Deus. Então, ela vai ser usada contra ele, assim como foi no céu. Toda a economia angélica, como é que Lúcifer parecia? Qual era o título dele? Portador de luz. Então, nessa economia que Deus criou, deveria ensinar eles sobre Deus. Ela foi sequestrada porque Lúcifer diz, eu sou tão bom que eu sou igual a Deus. Ele vai dizer que é igual a Jesus, porque ele vai ter essa luta com ele. Mas o que ele quer dizer é, eu sou igual a Deus. Então, toda essa economia vai ser torcida e usada por propósito errado. O que eu quero sugerir de tudo isso é que Deus não tem uma escolha. Porque Ele está tão separado de nós, de tudo que Ele criou. Ele é tão espiritual. E tudo que Ele criou é tão não espiritual. Não espiritual. Apesar de ser criado à imagem dele, a única maneira dele fazer com que os seus seres criados cresçam e cheguem perto dele tem que ser através da metodologia, através de tipologia e simbologia. Por isso que Lúcifer foi criado dessa maneira. Ele foi criado tão belo e atraente porque ele era para ser um reflexo de Deus. Ele era algo mais próximo que você poderia chegar a Deus até aquele momento. Até que nós fomos criados, até que Ele fez nós, cada um de nós. Então, Ele vai da economia angélica para a economia humana. E o propósito da economia humana era ensinar quem? Era para ensinar os anjos como chegar mais perto de Deus, para entender o que Deus realmente era. In what way? Well, they were told to do things and they did them because they said they loved God. Yes. And God didn't reveal Himself in any other way. But then they didn't have that experience of counteracting, which Satan did. Eu quero sugerir que Deus ele não tem uma escolha, mas de fazer as coisas dessa maneira, de se explicar através do natural. E se nós conseguirmos ver isso, então nós podemos ver por que foi tanto um problema no primeiro advento. Deus ele está com as suas mãos atadas, não por causa dos seres humanos. O problema vai muito mais atrás.
Mesmo que os anjos sejam seres espirituais, a única maneira deles entenderem a Deus é através de tipos e símbolos. Se nós podemos dizer que Lúcifer, que também é chamado de portador da luz, poderia ser um símbolo de Deus. Deus é o grande portador de luz. Então, da mesma maneira como Adão era um símbolo de Deus, Lúcifer também se torna um símbolo de Deus. E todos esses símbolos, eles deveriam ser usados para nos fazer entender quem é Deus. Então, no tempo de Cristo, então, quando a gente tem toda essa economia judaica, ele vai impedir que as pessoas do povo de Deus aprendam sobre ele. Então, quem vai aprender sobre Deus se os judeus não podem? Os gentios. Mas o que os judeus não têm? Eles não têm uma economia. Eles têm um papel em branco. Eles podem olhar para as coisas de uma maneira mais objetiva, sem todas as limitações que a economia deixou a eles. E essa economia está destruindo os judeus, porque por conta de costumes e tradições, eles perderam o foco de tudo isso. E é por isso que de diversas vezes você vê que os gentios eles não têm toda a bagagem, todos os problemas. Os exemplos que a gente tem, o samaritano, a mulher fenícia, todos eles não têm essa bagagem. O bom samaritano. Eu gosto desse pensamento sobre de como do que a verdade realmente é e por que a verdade é tão difícil para nós como adventistas aceitar. Se você ver os discípulos, por que eles tinham tantos problemas? Por que eles tiveram tantos problemas? Porque eles eram judeus. Eles têm toda essa bagagem para praticamente assim, abandonar. E eles conseguem, o que nos deveria dar esperanças, porque no momento de chegar a Pentecostes, eles têm que ter se livrado, talvez não 100%, mas pelo menos o suficiente a ter se livrado da economia judaica para poder entender o que realmente a verdade é, o que é o espiritual. E é por isso que nós, como adventistas, nesse movimento, nós temos tem sido tão difícil para nós. A gente tem tido tanta dificuldade para colocar a nossa vida em ordem, para fazer o nosso trabalho da maneira correta. E apesar de nós sabermos que nós crescemos muito e nós realmente crescemos, o nosso treinamento ainda não terminou. Então, se você assistiu apresentações que foram colocados recentemente, nós agora estamos mostrando claramente que a cruz, que o marco da cruz na história de Cristo é o que na nossa história? É agora. Como a gente tem algumas semanas para chegar, 9 de novembro, Raphia, o fechamento da porta da graça, dependendo de qual símbolo você olhar para esse marco. É a cruz. Isso é Raphia. E o próximo marco é Panion. Então, se isso é a cruz, qual que seria o próximo grande marco? Pentecostes, certo? Eu vou colocar 50 aqui. Não é exatamente 50 dias da cruz, mas é 50 dias a partir do domingo. Então você tem a cruz e o Pentecoste. Então nós sabemos que no Pentecoste você tem 3.000 pessoas sendo batizadas. Todos judeus. Então, a gente consegue ver esse padrão sendo cumprido diante dos nossos olhos. E é ali que os discípulos começam a realmente fazer o trabalho deles.
A gente tem 50 dias, a gente pode dividir em duas partes, 40 e 10. Eles têm 10 dias no quarto, no cenáculo, e 40 dias antes. A gente sabe que nosso treinamento não está completamente terminado. Apesar de nós termos algum entendimento até a cruz, a gente sabe que na cruz os discípulos são espalhados, existe uma negação da verdade. Pedro vai negar a verdade. A gente tem João sendo fiel com a mãe de Cristo e as outras mulheres que eram discípulos dele. Então, toda essa história está acontecendo ali nessa história. E nesses 40 dias, Cristo vai ensinar a eles a verdade de uma maneira que solidifica a eles. Então, eles chegam juntos por esses 10 dias e eles se unem com um grupo de uma única pessoa, um único grupo, antes deles começarem a fazer esse trabalho no Pentecoste. Mesmo que a gente pense que o movimento ele está indo bem, que nós aceitamos esse mundo de verdades, e apesar de nós estamos chegando mas nós não entendemos exatamente o que Cristo é, porque esse entendimento completo vai chegar nessa história, nesse período de 50 anos. No culto de oração, a gente viu Desejar de Todas as Nações. Em português, é DTN 231.1. Por um dia farto de acontecimentos na vida de Jesus, junto ao mar da Galileia, propuseram suas primeiras parábolas, por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza de seu reino e a maneira por que devia ser estabelecido. Então, quando nós lemos do Parábola de Jesus, página 47, fizemos tudo isso que está na lousa. A gente viu que tipos e símbolos da economia judaica apontavam para a verdade sobre a redenção. E que essa verdade da redenção é esse tesouro que foi escondido. E agora ela vai explicar essa mesma dinâmica, mas vai usar imagens diferentes. Agora ela vai dizer, por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza de seu reino e a maneira por que deveria ser estabelecido. Então, qual que é a verdade agora? Não é a verdade sobre a redenção. Então, agora que a gente sabe como funciona esse relacionamento, eu ainda estou trabalhando de trás para frente. Então, o que a gente quer fazer é preencher essa lacuna, depois preencher aquela lacuna. Isso seria o natural e o espiritual. Então, aqui diz, por meio de ilustrações familiares. O irmão sugeriu que esse seria o natural. Então, essas são as ilustrações familiares. Então, agora ele está falando sobre a natureza do seu reino e como ele deveria ser estabelecido. A natureza e a maneira. E para aqueles que estavam no culto de oração, o que nós dizemos que a natureza e a maneira eram. Eu vou dizer então que, quando ele diz a natureza de seu reino, eu vou dizer que seriam os tipos. Que tipo de reino ele vai estabelecer? E a maneira por que devia ser estabelecido, essa maneira seria como. Como ele vai estabelecer? E que tipo de reino vai ser esse? Então, no Parábola de Jesus, fala sobre a economia judaica e a verdade da redenção. Então, esse mesmo modelo vai ser trazido para cá, no Desejar de Todas as Nações, mas não é a economia judaica. Então, não é... Quando ela fala de ilustrações familiares, ela não está falando sobre a economia judaica, porque a economia judaica é sobre festas. Então, o que são as ilustrações familiares? São parábolas. Vou dar alguns exemplos. Um semeador. A semente da mostarda, o fermento, uma pesca. Já falou sobre o tesouro escondido. Um mercador. A rede. A rede de pescar.
um dono de uma terra que tem servos. Então, isso não são símbolos da economia judaica. Quando eu falo de economia judaica, a gente entende os festivais, as festas, esse tipo de coisa, a lei cerimonial. Essas coisas agora são simplesmente coisas naturais do dia a dia, que todo mundo faz, seja judeu, ou um filisteu, ou um moabita. Não importa, todos eles fazem a mesma coisa. E todos eles sabem, quando você planta uma semente, você tem que jogar água. Você não precisa saber um judeu, você não precisa ser um judeu para entender isso. Todo mundo procura pelo germinar, todo mundo sabe como fazer isso. Então, essas ilustrações familiares são essas coisas naturais, comuns do dia a dia. Então, essa maneira normal de viver o dia a dia vai nos ensinar o quê? Ela diz, vai nos ensinar a natureza do seu reino, ou seja, que tipo de reino que é, e a maneira como ele vai ser estabelecido. Como ele vai ser estabelecido. Então, se eu fosse perguntar para vocês como o reino de Deus cresce, como que vai de 12 pessoas para 120 para 3 mil? Eles tiveram que ser ensinados, sim. Mais algum pensamento? Eu acho que é isso mesmo. A maneira como o reino cresce são pessoas que têm uma concepção errada de como as coisas funcionam. Eles precisam ser ensinados, ser reeducados. Então, Jesus ele está reeducando os seus discípulos ali naquele período, por 3 anos e meio. Então, existe esse processo de reeducação de 28, do ano 28 a 31, então são 3 anos. E esse período de reeducação, os discípulos entenderam, mas o treinamento deles não terminou. Eles precisam continuar a sua educação e quando está terminada, então eles vão explicar para os judeus para que eles também sejam reeducados. Está certo, é um processo de reeducação, de educação. Essa é a primeira sentença desse parágrafo. Então, ela vai explicar sobre as parábolas. A gente fez isso no nosso culto de oração, para aqueles que não estiveram aqui. Comparar ele, sua obra, a do semeador. O desenvolvimento do seu reino, a semente da mostarda. E ao efeito do fermento, na medida de farinha. A grande separação final dos justos e os ímpios descrevera nas parábolas do trigo e do joio e da rede de pescar. A inexcedível preciosidade das verdades que ensinava tinha sido ilustrada pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço. Ao passo que na parábola do pai de família, ensinara aos discípulos a maneira de trabalhar como representantes seus. DTN 231.2. Então, quando a gente lê esse parágrafo, é um parágrafo muito bom, mas é fácil de pular ele. Por isso que eu gosto desse parágrafo do parábola de Jesus. Eu quero demonstrar aqui que nesse parágrafo existe muito tesouro escondido, muita verdade escondida. A gente poderia simplesmente ficar aqui, sentar encostado nessa árvore e todas essas gemas da verdade está embaixo do nosso pé e a gente não enxergar. E a gente está só, no nosso culto de oração, a gente só começou a raspar essa superfície. Por isso que eu quis voltar na parábola de Jesus. Que a gente comentou no culto de oração, que nesse simples parágrafo poderia ter tantas coisas, tantas gemas ou tantas verdades escondidas que estão exatamente ali. Obviamente, a gente não tem o tempo para ir de novo revisitar esse estudo, mas eu não sei quem perguntar, as pessoas que estavam lá ou as pessoas que não estavam lá. Então, o que ela vai fazer nesse parágrafo? Ela vai falar sobre as parábolas de Cristo e vai separar elas em certos segmentos.
Então, aqueles que não estavam no culto de oração, eu quero ver se vocês conseguiram perceber alguma coisa. Eu sei que não é fácil de ver, porque no culto de oração, eu perguntei quantos segmentos a gente tinha. E a gente achou 5 sessões. Não sei se você consegue ver isso, se você está olhando isso pela primeira vez. Existem 5 sessões nos quais ela quebra os ensinos de Cristo. A gente vai de maneira rápida nisso. Então, comparar a obra ao semeador, 1. Desenvolvimento do reino à semente da mostarda e ao efeito do fermento na medida de farinha, 2. A grande separação final dos justos e os ímpios. E, na parábola do joio e do trigo e da rede de pescar, 3. A preciosidade das verdades que ele ensinava pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço, 4. E a parábola do pai de família, 5. Espero que a gente consiga ver. Ela quebra os ensinos de Cristo, de Mateus 13, o sermão próximo ao mar, ao mar da Galileia, em 5 partes. Só quero relembrar que a gente não fez isso no culto de oração. Na parábola do pai de família, ele não ensina os discípulos em Mateus 13, ele ensina em Mateus 20. Mas ela resolveu incluir isso aí. Todas as 4 primeiras estão em Mateus 13, a última, a parábola do pai de família, não está em Mateus 13, mas em Mateus 20. A gente não discutiu isso no culto de oração. Então, a gente tem 5 sessões. 1, 2, 3, 4, 5, que nós fizemos. A gente deu títulos para cada uma dessas sessões. Então, talvez a gente possa fazer isso de maneira rápida. Sessão 1, eu vou ler o que ela falou. Comparar ele, sua obra, à do semeador. Então, qual que é o tema da primeira sessão? Essa é a parábola. Mas ela diz, ele comparara a sua obra à do semeador. Então, o semeador é a parábola. Mas o trabalho dele é o tema, é o espiritual. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar uma cruz como símbolo de Cristo. Então, esse é o tema dessa sessão, é o trabalho de Cristo. A segunda sessão, desenvolvimento do seu reino, a semente da mostarda e o efeito do fermento na medida de farinha. Então, segundo, qual que é o tema? Então, é o crescimento do reino. Eu vou fazer de trás para frente. Vou dizer que o tema principal é o reino e é o crescimento. A gente vai fazer o mesmo ali. E ali, no primeiro é o mesmo, é o trabalho, mas é o trabalho de Cristo. O terceiro, a grande separação final dos justos e os ímpios, descrevera nas parábolas do trigo e do joio e da rede de pescar. Então, o terceiro, está falando de separação, esse é o tema. E essa é a separação final. Quarto, a inexcedível preciosidade das verdades que ensinava tinha sido ilustrada pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço. Então, o quarto é a verdade. E a última, ao passo que na parábola do pai de família, ensinaram aos discípulos a maneira de trabalhar como representantes seus. Então, a última é o trabalho, mas não é o trabalho de Cristo, mas sim dos humanos, dos seres humanos. Então, se nós pudermos ver, tudo isso é o espiritual. Então, a gente tem a linha espiritual. Então, o que nós deveríamos esperar ali? O natural. Nós deveríamos ver o natural.
E o natural, ele é dado em todos esses exemplos. Então, ele comparar. Então, comparar é o mesmo que parábola, com a do semeador. Então, ele comparou a sua obra com a do semeador. Então, a parábola ali seria a do semeador. Uma parábola. Se for na próxima sentença, a próxima seção, o desenvolvimento do reino, o crescimento do reino, esse desenvolvimento, ele compara a semente da mostarda e o efeito do fermento na medida de farinha. Então, a gente tem a semente de mostarda e o fermento. O fermento. Então, a gente tem duas parábolas ali. Então, a gente tem 1, 2. O terceiro, a grande separação final dos justos e ímpios, está na parábola do trigo e do joio e da rede de pescar. Então, a gente tem trigo e joio e a rede de pescar. Então, também existem duas parábolas ali. O quarto, a inexcedível precisidade das verdades está ilustrada pelo tesouro escondido e a pérola de grande preço. Então, aqui a gente tem a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande preço. Também nós temos duas parábolas ali. Então, não sei se a gente consegue ver meio que um padrão ali. Então, com base nisso, quantas parábolas nós deveríamos esperar ver ali? A gente tem 1, 2, 2, 2, 1. Então, a gente espera ver 1. E se nós lermos o final do parágrafo, a gente vai ver que realmente é 1. Onde ele fala sobre a parábola do pai de família. Essa, a última, então, é a parábola do pai de família. Então, quando você vê essa estrutura, a gente consegue fazer coisas bem interessantes com ela. A primeira coisa que a gente consegue ver, a gente consegue ver que existe esse padrão. O que nós chamaríamos disso? Esse tipo de estrutura. A gente chamaria de quiasma. Um quiasma é um espelho. Então, frequentemente, em vez de falar que isso é um espelho, eu veria como uma balança. Então, isso é... Se eu colocar aqui, etiquetar com A, B, C, D, E, então ali seria o C, esse seria B e A, e ali D e F, I, E. Então, existe essa balança e o meio, esse ponto de equilíbrio seria essa separação de joio e trigo. Então, quando você começa a ver essa estrutura, tem muitas coisas que você pode fazer com isso. Então, eu não quero entrar nesse estudo porque já está no domínio público, mas se nós formos... ele fala Mateus, mas é na verdade Daniel 5. É a história de Belsazar, da festa do banquete de Belsazar. Todos nós conhecemos a história. E enquanto ele está nessa festa, o que todo mundo vê? Eles veem a mão de um homem escrevendo na parede. Então, existe a mão de um homem aparecendo. Se você for a Daniel 2, você vai ver uma montanha, o símbolo de uma montanha e uma estátua. E daquela montanha vem uma pedra. E essa pedra, ela é cortada, e eu quero sugerir que, ao invés de usar essa simbologia de cortada, a gente vai ter essa de extraído. E diz nesse capítulo que foi 100 mãos. Então, no capítulo 5 você tem uma mão de uma pessoa, e no capítulo 2 você não vê, não tem mão. Então, se você for fazer esse estudo em Daniel 2, é que você diria que existe uma mão que extrai essa pedra da montanha. Mas você precisa fazer um estudo para entender o que significa essa frase de 100 mãos. Um estudo na Bíblia para entender isso. Não sei se alguém já fez isso, mas essa frase 100 mãos, o que significa? Exatamente. E que significa sem sabedoria humana, sem auxílio humano. Se eu disser 100 mãos,
I'll do it here. No hand equals Não, sem mãos é igual a humanos, sem dispositivos humanos. no hand equals Ah, human. sem mãos significa igual a humano. If we were to compare Então, se nós and fôssemos contrast comparar e contrastar, a human, what would we compare and contrast o a que nós human to? compararíamos e contrastaríamos um humano com Deus? So, Então, a human and God, we could say they're opposites, um a humano e um natural Deus and são spiritual coisas being. opostas, o So, natural e o if a espiritual. human, Então, se um when you humano, say human, how did you como é que say você it? disse? Human Ah, devising. dispositivos humanos. Human devising. So if it's human devising, this would Então, be se what? isso é um dispositivo humano, ali God's devising. é um dispositivo So if divino, de Deus. human devising means no Então, se hand, os dispositivos God's humanos, devising engenhos humanos, artifícios humanos, seria sem mãos, so I'm saying então quando a gente fala de artifícios divinos ou de Deus, in Daniel chapter 2, significaria when it com says mãos. no hand, Então, em Daniel 2, it means quando it's not human devising, significa sem because God's mãos, gonna be doing this significa work. que é sem artifícios humanos, porque na verdade quem vai fazer é Deus. Então significa que existe uma mão fazendo isso. Cuts out these Tem uma mão from que that corta essa mountain. pedra It said stones, ah, but in the da, chapter itself it just says stone in da singular. montanha. Eu falei pedras, mas eu sei que no capítulo 2 é simplesmente uma pedra, mas então essa mão no capítulo 2 é a mesma mão do capítulo 5. A gente pode dizer de maneira simples assim. Isso não é um estudo extensivo sobre a questão da mão de Deus, mas o que eu quero, mas a razão por a qual isso se torna importante é porque quando nós temos uma mão, quantos dígitos você tem? Você tem 5. E quantos pontos nós temos ali? A gente tem 5. A irmã Tess, ela começou a conectar esses 5 pontos e esses 5 dígitos nas mãos, os 5 dedos. E a razão disso está se tornando significante. Você já viu as apresentações que têm sido feitas? E o que é a mão de Deus está sendo simbolizado nos últimos estudos. Então, se for fazer dessa maneira, então ali está a mão de Deus. Eu fiz uma imagem da mão dele. O que iria daquele lado? O que significa? O que tem se demonstrado que a mão de Deus significa? São os marcos. Tem sido ilustrado como a linha de uma história. Linha sobre linha, ou uma linha de reforma. Então, a mão de Deus tem sido identificada como uma linha de reforma. Como o irmão John disse, é uma linha de reforma com 5 marcos. Então, esses 5 dedos seriam esses 5 marcos. E a razão para que isso se torna significante é que, quando nós falamos sobre todas as parábolas anteriormente, um irmão mencionou que existia muita modelo da agricultura ali. E, de fato, eu acho que se nós olharmos todos esses 5 exemplos, não todas, mas a maioria delas estaria ligado com a agricultura. Você tem no 1, no 2, no 3, no 4, e o pai de família está dizendo aos servos a dizer o que fazer. Eles estão trabalhando no quê? Na fazenda. Então você vê a agricultura em todos esses espaços, todos esses pontos. Esses 5 pontos, eles estão ligados com a agricultura. O fermento não é, a rede não é, e a pérola não é, mas esses três têm histórias diferentes. Mas a maioria é agricultura e agricultura. E você tem agricultura nesses 3, você tem outra história que corre paralelo a eles. Então, o que eu queria que nós vêssemos é que quando a gente fala dessa mão, que tem 5 dedos, você pode ver em Daniel 2, Daniel 5, é um outro símbolo para uma linha de reforma, com 5 marcos. E a razão por que isso se torna importante é porque esses 5 marcos, eles têm uma simbologia, um tema que está conectado a eles. Qual que é o tema que está conectado? A agricultura. Então, é assim como aquilo, como esses 5 segmentos, eles estão ligados com a agricultura. O símbolo da mão também está ligado com a agricultura.
E se você fosse olhar para isso, essa linha com 5 marcos, você tem 4 períodos de tempo. Esses 4 períodos, eles se alinham com o ciclo da agricultura. A gente tem o arar, ou lavrar. O lavrar, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. E a gente já acabou o tempo, mas eu vou terminar agora. O que eu estou dizendo é que a sugestão que foi feita no culto de oração é que você poderia pegar esses 5 temas e você consegue alinhar eles com cada um desses 5 marcos. Então, ali, o que seria? Já é com o espiritual. Então, isso seria o trabalho de Cristo. Ali seria como o reino cresce. Depois a gente teria a separação final, a verdade e o trabalho dos homens. E você pode alinhar cada uma dessas coisas dentro da linha de reforma. A gente vai pegar a linha dos sacerdotes. Se você pegar a linha dos sacerdotes, que marco é aquele ali? O do trabalho do homem. Você sabe que aquilo ali é Panion. E o que acontece em Panion? Quando a gente passa, depois deles passarem por todo esse treinamento, os discípulos passarem por todo esse treinamento, para onde que eles vão? É quando eles começam a trabalhar no Pentecoste. Você pode olhar para essa história de maneiras diferentes, mas através de diferentes verdades. Porque nós também podemos argumentar que eles começam a trabalhar em Ráfia, depois dos 3 anos de trabalho. Mas nós sabemos que eles começam a trabalhar de fato, de acordo com a linha de reforma de Cristo, no Pentecoste. Quando os 3.000 são... As 3.000 pessoas são batizadas e entram para a igreja. É quando passa dos sacerdotes, vai para os levitas. Então, a gente consegue ver que tudo isso está infiltrado ali no Desejado de Todas as Nações. Pode ser alinhado com essas histórias. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. E você pode ver que se aquele ali é o ômega, ali então nós temos o alfa, que é quando Cristo começa a fazer o trabalho pelo seu povo. Eu acho que eu vou dizer isso, vou deixar para que vocês desenvolvam esse estudo por si mesmo, como esses outros 3 pontos podem ser trazidos nesses 3 marcos, e como tudo isso se encaixa de maneira perfeita. Então, nós temos Ráfia. E a Ráfia é totalmente relacionada com a verdade. E com que de verdade a gente está lidando? Com a da inteligência ou do discernimento? Do discernimento? Como Ellen White diz, não é simplesmente a verdade, mas a verdade tal como é em Jesus. Quando a gente começa a falar dessa verdade, não é simplesmente uma verdade num nível intelectual, mas uma verdade tal como é em Jesus. Ou a verdade de discernimento, que é entendido. É a verdade onde a gente começa a realmente entender a economia judaica. Então, até essa história, será que os discípulos, nesse período, eles tinham um problema com a economia judaica? Sim. Cristo dizia, estou prestes a morrer. E todo judeu sabia que o Messias não morre. Ele é um rei, ele não vai morrer. Então, o que quer que ele queira dizer com isso, ou ele está confuso, ou existe algum mal-entendido. Então, só ali, depois da cruz, é que eles começam a entender a verdade tal como é em Jesus.
Então, a gente consegue ver que em Panion existe um trabalho que é iniciado. Aqui em Ráfia, a gente precisa realmente entender a verdade tal como é em Jesus. A gente começa a ter um claro discernimento do que a verdade realmente é. Qual que é o... E é interessante porque no momento a gente está falando sobre algumas verdades. Quais verdades? A gente está fixado nelas agora. 2 fontes de informação. Lidando com qual assunto? Gênero, racismo e teoria de conspiração. Tudo isso é verdade. Eu estou dizendo que nós estamos apenas começando a lidar com isso de maneira intelectual. A gente está entrando nas mecânicas. A gente está falando sobre tratar homens e mulheres de maneira igual. Mas isso é só um processo mecânico, por enquanto. Não é um desserviço. Mas você está numa conversa, você morde o seu lábio para não falar, porque é inapropriado, porque agora a gente sabe melhor. Talvez você tenha feito isso ou pode ter visto pessoas fazendo isso. Mas agora a gente está numa era mais iluminada agora, desde o último ano. Todos nós entendemos a verdade sobre o nosso tempo e todos estamos sendo testados nela. E eu vou argumentar que, muito recentemente, as pessoas começaram a entender de maneira errada o que eu disse. Se nós formos a Apocalipse 13, não precisa ir até lá, a marca da besta, o que quer que isso signifique, não importa como é que você entenda isso, de onde você tira a marca da besta? Na sua mão ou na sua testa? Na sua mão direita, que a mão direita é a mão do poder. E eu acho que isso, e o que eu vou dizer, eu acho que é correto. E o que quer dizer na testa? A testa é o quê? É onde você pode pensar. O que significa? Você fez uma escolha. Ou você acreditou. Então, você tem um assentimento intelectual. Eu realmente acredito nisso. E o que significa ter na sua mão? Seria força. Então, você vai... A maneira como as pessoas entendem, você vai guardar o domingo, não porque você acredita nisso, mas porque você foi forçado. Por isso que é a mão direita. Você vai dar poder. Você vai pela emoção. Então, quando a gente fala da marca da besta, qual que é o oposto? É o selo de Deus. Você tem o selo. E você tem a marca. Onde é a marca? É na mão ou na testa? Ou na testa. Estamos ok com isso? Então, se a marca está ali, onde estaria o selo? E tem que ser o mesmo. Tem que estar na mão e na testa. Eu estou dizendo, o que eu quero dizer é que tem que estar no mesmo lugar. O que significa se está na mão, o selo? É forçado a você. Você não acredita nisso. Mas você vai pelas emoções ou pelas correntes. Você pode fazer isso com base nas parábolas, comparando e contrastando 2 assuntos diferentes que têm características semelhantes. Um é bom, o outro é ruim. Então, isso significa que você vai ser levado a um certo tipo de comportamento. E as pessoas têm argumentado que se você está sendo forçado ou só indo pela correnteza, isso não não está dentro da natureza da salvação. É errado simplesmente fazer algo, digamos, tratar a mulher de maneira igual. Você não acredita. Eu não acredito, eu não acho que deveríamos, mas eu vou fazer simplesmente porque é o que é esperado. Então, seria a questão de, se essa é a lei, então eu vou simplesmente seguir. Eu não gosto disso, mas eu vou fazer. Então, se é essa maneira como você vai agir, isso não é genuíno. Então, se você está fazendo isso, você vai falhar no teste. E o que eu estou dizendo é, você não vai falhar no teste. Se você quer a marca, você não precisa acreditar, você só precisa fazer. A gente sabe disso.
Então, o que eu estou dizendo é que o oposto deve operar da mesma maneira. O problema é que, como adventistas, nós não estamos dispostos a fazer isso. Porque o nosso argumento, a gente tampa a parte da mão e só a questão da testa. Mas você não pode fazer isso, que é seguir simplesmente pelas correntezas e sair feliz no final. Mas eu estou dizendo que você pode. O resultado que tem saído nas últimas apresentações é a questão das mulheres usando calças. E eu tive discussões estabelecidas elas de maneira pública, de irmãos dizendo que eu não acredito nisso. Está dizendo que se eu simplesmente usar calças vai estar bem? Ele respondeu, sim. E essa é a minha prova para isso. Simplesmente use a calça. Não concorde com isso. E está tudo bem. Você passou o teste. E as pessoas acham isso uma situação um pouco insustentável. Então, em que dispensação nós estamos antes de Ráfia? Nessa dispensação, estou dizendo, tudo bem fazer isso. Mas aqui, quando a gente chega à verdade em Ráfia, o que está acontecendo ali, nesse período? Nesse período da verdade. Que verdade que é essa? É a verdade tal como é em Jesus, que é o discernimento, que é a verdade entrando no coração. Existem muitas passagens que ela faz isso e ela conecta com isso sendo a verdade tal como é em Jesus. A Bíblia mesmo te diz que você tem olhos, mas não vê, e ouvidos e não vê. Qual que é o terceiro que a Bíblia conecta? É um olho, um ouvido, e o terceiro é um coração. Tirado diretamente de Isaías 6. Tendo olhos, eles não veem, ouvidos e não ouvem. Tendo coração, eles não discernem, eles não entendem. Então, eles têm corações que estão cheios de gordura. Então, tudo isso são conceitos similares. Você tem um olho fechado, um ouvido que não ouve. Você tem um coração que está fechado para a verdade. E onde a lei deve estar? Deve estar no seu coração. Então, você pode ver que essa questão de discernimento é sobre a questão da verdade entrando no seu coração. Então, nesse período ali, entre Ráfia e Panion, todas as verdades que nós estamos lidando agora, de maneira intelectual, num nível intelectual, eles vão ter que ser lidados no nível do coração. E é isso que nós esperamos ver nesse período, antes de nós podermos começar a fazer um trabalho. Você consegue pegar todas essas gemas e muito mais, simplesmente pegando uma passagem, quebrando ela e observando as coisas. Que uma leitura assim, direta, você não encontraria. Onde você poderia estudar, sentar debaixo de uma árvore e simplesmente ler, ter uma experiência devocional maravilhosa e as verdades profundas que estão ali e estão na superfície e você nunca vê, a não ser que você tenha a intenção de procurar. Vamos orar? Pai Celestial, agradecemos pela sua bondade. Nós oramos e pedimos que o Senhor seja conosco e nos abençoe ao meditarmos e estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos guie e nos dirija. Nós sabemos que sua palavra é uma fonte inesgotável de verdade e que não terminamos nenhuma revisão superficial desses marcos e dessa estrutura. Permita que tenhamos uma profunda experiência, que possamos refletir de maneira profunda em cada uma dessas coisas e no que elas significam para nós. Nos ajude, Senhor, a sermos encorajados nesse pequeno exemplo, ao Senhor nos mostrar que há muitas coisas que ainda precisam ser aprendidas e descobertas. Nós sabemos que se
o Senhor pode guiar o seu povo quando nos unimos para abrir a sua palavra, que o Senhor pode nos guiar e dirigir nessas verdades, porque nós já experimentamos isso essa semana. Sabemos que com o desenrolar do tempo, não somente na mortalidade, mas também na imortalidade, que o Senhor continuará a nos guiar e dirigir. Esse é o nosso desejo e nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.